estou ao vivo. Tô botando fone de ouvido pra não me ouvir. Tá se concentrando. Oi, oi, oi! Vão entrando e vão dizendo oi. Dizendo de onde vocês são. Eu sou de Brusque. Tu é de Brusque? Brusque? Hoje a gente tem live aqui no Instagram e aí o João tá aqui ao vivo comigo. Ele super quer entender de jacada. Ele não sabe como lidar. Limeira! Pati! Ainda vou te visitar. Oi, oi! Nossa! O que tem de paciente meu aqui assistindo hoje? Até o Nick, que é meu paciente antigo, lá de Blumenau. A Paty, que é do 5P8S. Oi, oi, gente. Jacadas. Irlanda. Legal. Não conheço a Irlanda. O Theo tá me assistindo. Ai, depois eu tenho que te perguntar do café. Gente, eu ganhei um café muito, muito bom. João é o bofe. Obrigada por deixar a Julie tão feliz. Disse a Palio Madame. Rose Alcaraz. Ó, gente, já tem uma pergunta muito boa aqui da Carla. Jacar com doce low carb é menos ruim? Eu vou deixar anotada aqui. Eu ainda não experimentei o café. É um café mole. Mas eu ainda não experimentei, quero experimentar. Mais uma pessoa da Irlanda? Que legal. Muito bem, vamos começar então, gente. A gente vai falar um pouco, né, sobre fazer uma jacada de sucesso. Como fazer uma boa jacada. E isso vai envolver muito a questão de saber se manter no hábito alimentar, saber fazer a exceção à regra e saber voltar, né? Não vou falar hoje sobre low carb e diabetes tipo 1. Talvez fica como ideia para uma próxima live, que eu ainda tenho que fazer sobre vesícula e sobre esteatose hepática, que me pediram. Como voltar para a rotina depois de dias jacando loucamente? É sobre isso que a gente vai falar, Mariana. Por que eu resolvi fazer essa live? Teve uma live que eu fiz nessa quarta-feira, foi nessa quarta-feira, foi pelo YouTube, não foi aqui pelo Instagram. Ela ainda tá disponível, tá lá no meu canal do YouTube, é só vocês acessarem, tá? E dá pra assistir, aproveitem. O que originou essa live é que uma pessoa, não me lembro agora quem, me perguntou assim: Julie, sempre que eu volto pra dieta eu me sinto muito fraca. E aí eu fiquei pensando, peraí, como assim sempre que eu volto? Ou seja, ela começa e desiste de novo, começa e desiste, começa e desiste. E o tempo todo o organismo dela não sabe o que ela tá fazendo. Mas por quê? Tá fazendo 8 ou 80, ou tá fazendo ou não tá fazendo nada. E aí naturalmente vai se sentir fraca, porque uma hora tem um tipo de combustível, glicose, e outra hora não tem, certo? Então deixa eu ver aqui outras perguntas que eu posso deixar para depois. Tô super anotando para responder depois. O que você acha de dia do lixo? Polo Norte, Curitiba. O problema é que Curitiba é úmido, né?
Muito bem, anotadas as perguntas. Oi, Adri! Passado Magali, adorei saber. Que legal. Me chamavam de Magali porque eu adoro melancia. Adoro melancia, é uma das frutas preferidas. Então vamos começar. Justamente essa pergunta aqui, acho que foi a Mila que falou agora. Não, foi a Ávila, a Mariana. Como voltar para a rotina depois de dias jacando loucamente? O que acontece? A gente começa uma mudança de hábitos, certo? Vou fazer determinada mudança na minha alimentação para alcançar determinado resultado. Só que, quando eu começo essa mudança, eu vou lá e veto e tiro da minha vida, faço restrições, muitas restrições e inclusive extremas, incluindo nessa restrição coisas que eu gosto muito. Então eu começo minha mudança de hábito, por exemplo, Julie, começo minha mudança de hábito dizendo que eu nunca mais vou comer chocolate. Julie, adoro chocolate. Faço essa mudança e começo linda na minha dieta. Tô fazendo tudo bonitinho, não tô comendo chocolate. Tô lá uma semana sem comer chocolate, contente da vida. Vou lá, subo na balança, só reduziu 200 gramas. Eu fico, cara, tô evitando chocolate. Tô sofrendo a beça com essa dieta. Tô evitando o que eu mais gosto, eu já deveria ter emagrecido mais. E beleza, mas eu aguento e continuo. Na próxima semana eu subo na balança de novo, tô evitando, tô linda na dieta. Subo na balança e ou tô estacionada ou reduziu só mais 200 gramas ou só mais uns 400 gramas. Tô há 15 dias na dieta e não reduzi nem 1 quilo ainda. O que eu sinto? Frustração, porque eu tô me dedicando, tô me sacrificando, tô evitando chocolate, mas eu não tô tendo aquela redução no meu peso que eu tanto espero, que eu tanto desejo. E aí o que eu faço? Vou comer um docinho, porque né? Já que eu não tô emagrecendo tanto assim, eu vou lá comer um docinho. E nesse vou comer um docinho, eu perco o controle. Essa é uma situação, tá? Uma situação muito comum. O que acontece? Nesse caso, o foco direto no resultado. Eu tô fazendo isso, eu só quero emagrecer. E aí eu subo na balança e eu fico desanimada e frustrada, porque eu tô me sacrificando e eu não tô vendo o bônus. Tô tendo um ônus e não tô vendo o bônus. Acontece que esse tempo é um tempo muito curto para eu esperar um resultado realmente significante. E talvez eu precise fazer mudanças que vão fazer, vamos dizer, uma diferença real na minha redução de gordura corporal. Eu acho que o chocolate é o problema, mas ele talvez não seja o meu problema. Então eu estou olhando para o problema errado. Eu preciso melhorar minha relação com esse alimento, mas talvez ele não seja o causador desse meu acúmulo de gordura corporal. Então eu preciso ver o que realmente está causando isso e lidar com a causa, a real causa, e não ficar me privando demais. Com isso eu vou ter frustração e não vou ter resultados. Naturalmente eu vou acabar voltando ao velho hábito e talvez até engordando um pouco mais, certo? Mas focar só e ficar se pesando o tempo todo, se controlando, só vai te deixar mais triste. Nesse caso, o ideal é olhar para o processo, ver onde eu realmente estou errando. Tá, eu já reduzi esse chocolate, já não estou comendo, o que eu preciso melhorar mais? E aí eu vou conseguir evoluir, tá? Isso sem ser extremamente restritiva, porque aí eu entendo que esse chocolate pode até fazer parte da minha vida de vez em quando. A outra situação que leva a esse problema de jacar e não conseguir voltar ou acabar desistindo sempre é quando você faz tudo certo e no primeiro momento que você tem contato com esse alimento, porque sei lá, tá numa festa de família, alguma coisa assim, tu perde o controle completamente. Por quê? Tá tão restrita, tá tão proibida que no momento que tem esse contato, pensa assim: já que eu já comi um docinho, já que eu já botei açúcar pra dentro, então eu já vou comer logo uns 30. E daí amanhã eu volto pra dieta, porque depois sabe lá quando é que eu vou ter oportunidade. E aí a gente vem nessa e não percebe que come uma grande quantidade de porcaria nesse dia. E no outro dia fica difícil de voltar pra dieta. Porque tu pensa assim, ainda é domingo, sei lá, ou é sábado, enfim, ainda é final de semana.
Então eu ainda posso comer alguma coisinha fora. Segunda-feira eu volto pra dieta. Segunda-feira é o dia internacional da dieta, né? E a sexta-feira eu diria que é o dia internacional da jaca. Por quê? A gente começa a fazer aquele furinho na quarta-feira, aí na quinta dá mais um, na sexta-feira já desanda tudo, né? Ah, já que eu já furei na quarta e na quinta, eu volto pra dieta na segunda-feira. E aí que você acaba descambando e fica vários dias jacando, vários dias saindo da alimentação e acaba até fechando um pouco os olhos para isso. Abre exceções e vai esquecendo do número de exceções que você abriu. Então vamos lá. Essa questão de jacar ou não jacar, ter dia do lixo ou não, eu não acho uma coisa muito saudável você considerar que você deve ter um dia do lixo. Você fazer uma mudança de hábito já pensando no dia do lixo, como é que ele vai ser. Tá, então eu vou me regrar um monte, eu vou manter minha alimentação no hábito, mas eu vou ter o sábado como dia do lixo, eu vou só comer tranqueira. Em primeiro lugar, teu corpo não é lixo, tu não vai ficar botando tranqueira pra dentro. Em segundo, se tu tá fazendo uma mudança de hábito e não uma dieta, um regime que vai ter um período de tempo, data de início e fim, tu tá fazendo uma mudança na tua rotina diária. É uma coisa que tu vai levar pro resto da tua vida. Não faz sentido tu fazer uma coisa que tu não gosta. Eu falo que tu não gosta porque se tu precisa de um dia do lixo, é porque tu não gosta do teu hábito. Então ele não é prazeroso pra ti. Tu precisa de um dia de prazer, em 7 dias pelo menos, tu precisa ter um dia de prazer e outros 6 de sofrimento. Senão tu não alcança. E a realidade é que não é assim. O que você deve considerar é que tudo deve ser planejado. Então, para você não ter esse pensamento de já que eu já saí da dieta, é interessante que até o seu furo, além do seu hábito alimentar, de mudança de hábitos, vamos lá, de uma rotina alimentar saudável, você tenha um planejamento da tua exceção à regra. E que a exceção à regra seja de fato uma exceção, que não ocorra toda semana e que ela seja, vamos dizer, uma boa exceção, uma boa escolha, uma coisa que realmente te traga o prazer que tu espera. Se tu ficar tentando tapar o sol com a peneira, tu não vai conseguir ter um bom resultado. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou fazer uma exceção à regra no sábado, mas eu vou comer um brigadeiro low carb, ou um brigadeiro de chuchu. Gente, brigadeiro de chuchu. Sério, quem gosta de brigadeiro de chuchu eu queria conhecer esse brigadeiro de chuchu, porque eu nunca vi uma coisa tão ruim. Nunca. Isso não tira a vontade de comer um brigadeiro real. Eu não quero estimular vocês a ficar comendo açúcar, farinha. Só que assim, se tu tem vontade de uma coisa e tu não tem nenhuma doença, tu não tem compulsão alimentar, não tem diabetes, não faz sentido tu ficar se privando tanto se isso não te traz saúde mental, se isso te faz sofrer. Então vai lá, faz a tua exceção à regra, faça uma boa escolha, não vai comer qualquer docinho, qualquer coisa. Eu gosto de doce. Comecei a minha mudança de hábito sabendo que eu ia comer doce mesmo durante o processo. E isso foi o que tornou tudo muito mais leve. Se a gente começa uma coisa pensando que não vai mais comer, a gente já fica desesperado. Talvez não no início, mas depois fica, porque sabe que vai querer comer em algum momento. E aí quando vai lá e come, acaba se frustrando. Eu falei 2 situações para vocês, porque justamente é um ciclo vicioso. É muito comum esse negócio de regra 880, ou tá fazendo tudo ou não tá fazendo nada. Então, se você vai fazer uma exceção à regra, se você quer fazer uma boa jacada, planeja ela. Ah, vai ser numa festa, vai ser num evento. Então, dentro da minha semana, eu vou manter o meu hábito o máximo possível. A minha mudança de hábitos, a minha dieta, ela deve ser para o objetivo que eu quero e, ao mesmo tempo, ela tem que ser algo que eu consiga fazer. E aí tá tudo tranquilo. Quando tu for fazer uma exceção à regra, tu faz isso de maneira planejada, com protagonismo e sempre com bom senso. Bom senso a gente tem que ter com o que a gente come no hábito. Tem que respeitar a fome, tem que respeitar a saciedade, comer de acordo com a fome. E o mesmo bom senso a gente deve usar quando vai fazer exceção à regra. Quando eu faço, tá? Agora eu vou contar uma coisa muito minha. Quando eu faço uma exceção à regra, eu gosto de fazer quando eu tô com o João. Por quê? Porque aí eu tenho alguém para dividir um doce comigo. Se não, eu facilmente posso ir até o final do doce. Por quê? Quando a gente começa a comer um docinho, é muito fácil a gente querer ir até o final. Só que a realidade é que aquele sabor doce, aquele prazer que a gente tem de comer o doce,
tá na primeira ou na segunda garfada, ou sei lá, na primeira, na segunda mordida, depois já não tem mais tanta graça assim. A realidade é que não tem. E aí você aproveita o momento, com uma pessoa que você gosta, e vira algo realmente especial, não é só, tô comendo um doce aqui, tô furando a minha dieta, ai, 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 sabe? Então tu vai lá, aproveita o momento e depois tu simplesmente volta pro hábito. Do meu ponto de vista, eu não acho interessante ficar comendo o tempo todo docinho low carb. Por quê? Porque a gente começa a ficar muito permissivo com isso. A gente acha que, tudo bem, é low carb, dá pra comer. E acaba comendo uma grande quantidade de docinho low carb. Tudo bem, não tem açúcar, é adoçado com xilitol, mas tem gordura, mas pode ser que tenha proteínas, mas tem calorias. E quando a gente come um doce, a gente não está comendo doce porque a gente sente fome. A gente está comendo um doce porque a gente está com vontade de um doce. Quando a gente sente fome, a gente não pensa, quero comer um bombom. Não, quero comer um bom prato de salada, uma picanha, sabe? Alguma coisa assim, uma carne. Não quero comer um doce. O doce é justamente uma vontade que a gente tem. Então não vai fazer sentido eu ter aquilo ali o tempo todo na minha regra. E aí o docinho low carb deixa de ser uma exceção e passa a ser regra. A não ser que você tenha algum problema de saúde ou que você lide muito, muito melhor com a situação sem fazer exceções. Como é o caso da Palio Madame, ela comentou antes ali que ela não faz exceção, ela não sai da dieta. Como é o caso da Nutri Poliana, lá de Porto Alegre. Ela mesma já falou, ela não sai da dieta. Ela trata o açúcar como um vício. Então ela não come nunca, 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 nunca. E essa é a maneira como ela encontrou de lidar bem com o hábito alimentar dela. E tá tudo bem. Não existe uma regra que vai funcionar igual para todo mundo, mas a gente deve fazer o que funciona pra gente. Então, na hora de escolher, independente desse doce ser low carb, dele ser fitness, de chuchu, de ele ser, sei lá, com mais proteína, de ele ser um doce real, oficial, você vai ter que fazer isso com planejamento, protagonismo vai ter que ter uma escolha só, não várias, e bom senso, tá? Tu não vai comer uma refeição inteira de diversas coisas e nem um dia inteiro dessas coisas, e nem uma semana inteira e nem um mês inteiro. Deve ser uma exceção à regra, ou seja, não deve acontecer nem toda semana, nem todos os dias, não deve ser algo que seja regra, né? Se você vai comer toda semana, já é regra, não é mais exceção. Tudo bem, tá planejado. Se você conseguir fazer isso com bom senso, tá tudo certo. O grande problema de a gente já cá é a gente ficar pensando, já que eu já furei a dieta, então eu vou abrir aqui o cerco e vou comer um monte. Gente, eu gosto de lidar com isso que nem com cartão de crédito, sabe? Considere que você tem um hábito alimentar. Se a tua alimentação é sacrificante, é ruim de seguir e tu acha que tu vai conseguir levar isso pra vida inteira, dificilmente tu vai conseguir, já vou te jogar real. Tem que ser algo que seja prazeroso, que você consiga se apaixonar pelo teu hábito alimentar, que tu goste de fazer e que você sinta prazer tanto na constância de cuidar da tua alimentação, como sinta prazer na tua exceção à regra, tá? Para que você não fique nessa de vai e volta, 8 ou 80, ou tá fazendo ou não tá fazendo. Tem que entender, de fato, que vai ter exceção à regra. Às vezes você vai errar, às vezes não. Faz parte do processo, faz parte do aprendizado, da própria mudança de hábitos, tá? Tem que entender isso. Só não deve pensar, já que eu já fiz isso, então eu vou continuar aqui. Por quê? Tu não pega o teu cartão de crédito, vai lá numa loja da Louis Vuitton e vai lá e compra uma bolsa de, sei lá, 8 mil reais, eu não sei quanto é que custa. E daí tu pensa assim, bom, já que eu já comprei uma bolsa aqui na Louis Vuitton de 8 mil reais, meu cartão é sem limite, eu vou ali na Lobotan comprar o sapato mais caro da minha vida. Nem sei quanto é que custa. Mas vou lá e vou gastar também. Ninguém pensa assim. Então se tu vai lá e come um brigadeiro, tu não precisa sair comendo um monte de tranqueira. Pensem que comeu um pouquinho, comeu com bom senso, tá tudo bem, tu consegue voltar pra rotina. Comeu um monte, tu vai ter que voltar pra rotina e ser muito mais regrado para lidar com aquilo ali. Então, o quanto realmente vale? Porque o ônus que tu vai ter que pagar depois vai ser muito maior, tá? De fato, vai ser maior. Vai demorar mais para você alcançar teu resultado. Então, a gente tem que ter essa consciência, esse bom senso. Sempre que a gente se alimenta,
A gente deve pensar com bom senso no que a gente está escolhendo para comer. Tem que satisfazer. Nem sempre tu vai comer com prazer. Nem sempre tu vai comer com prazer. Mas tem que comer de maneira consciente, gente. Seja do hábito alimentar ou da exceção à regra. Tá? A gente só vai perder o controle de fato se pensar nesse já que, né? Magali já era, hein? Já era. A Ruth perguntou aqui quanto tempo o organismo se adapta para queimar gorduras e quando jaca, o que acontece? Em média, quando a gente faz uma mudança de hábitos, falando especificamente de reduzir industrializados, de reduzir açúcar, farinha da alimentação, normalmente depende de cada pessoa, a gente sempre depende da individualidade, tá? Depende do ponto inicial de cada um também, mas sabe, quanto que tu comia daquilo, enfim, o quanto tu tá te dedicando, mas em média leva em torno de 15 a 30 dias. 15 a 30 dias, tá? Então vai depender muito de cada pessoa. Muitas vezes aquele pezinho perdido ali nas primeiras semanas, 1 ou 2 quilos, é retenção hídrica, normalmente não é gordura não. Normalmente não é gordura, mas é bom porque já dá aquele gás, né? Alimentos que ajudem na alopécia. Gil, seja alopécia, seja problema de pele, seja emagrecimento, seja ansiedade, retenção hídrica. Não adianta eu te passar um alimento que te ajude diretamente para aquilo ali, porque, deixa eu usar um exemplo melhor. Alimento que ajuda na flacidez. O pessoal super pergunta sempre, colágeno. Às vezes a gente quer comer um alimento, quer consumir alguma coisa para tratar determinada coisa no nosso organismo. Acontece que não é a ausência desse alimento que está provocando a alopécia, que está provocando a tua flacidez. O teu organismo vai usar essa substância, esse nutriente, porque ele precisar no momento. Como é o caso da alopécia. Às vezes é a deficiência de algum mineral que pode estar provocando isso. Só que daí tu vai lá e começa a consumir esse mineral. Zinco, por exemplo. Zinco não vai ser só para a questão de alopécia. Zinco está diretamente relacionado com a tua imunidade, com o metabolismo de outros minerais e com outras funções fisiológicas do organismo. Teu corpo vai usar ele conforme a necessidade. Flacidez. Vou lá e começo a usar colágeno diário. O colágeno da melhor qualidade de todas. Beleza. Pode ser que funcione, pode ser que não. O colágeno é um aminoácido, ele é uma proteína. Se o meu corpo precisa de uma proteína para fazer a construção tecidual de um outro músculo que não seja o tecido da pele, a restauração ali da pele, ele vai usar lá. E aí eu tô lá usando esse colágeno, pagando caro por essa proteína, e ela não está sendo usada aonde eu quero. Então não é a gente que vai controlar isso. O organismo vai usar essa substância conforme ele precisar. Tá? Então, resumo. Quer tratar a alopécia, quer tratar a elasticidade, quer tratar a ansiedade, vá para a raiz do problema. Não tenta remediar a situação, mesmo que seja com alimento. Tu pode até incluir ele no hábito, mas não bota toda a tua fé nisso. Tu primeiro tem que tratar a causa e não ficar lidando só com a consequência. A alopécia é uma consequência, a flacidez é uma consequência. Então lida com a causa sempre. Que nem a gente quer emagrecer, engordou, foi uma consequência de consumo, comida de baixa qualidade e excesso de consumo dessa comida de baixa qualidade. O que eu preciso fazer? Tomar remédio para emagrecer? Correr que nem uma louca? Fazer exercício que nem uma louca? Não! Eu vou tratar a causa do problema. Não adianta eu ficar usando farinha seca a barriga para tratar um problema que eu tô ali colocando um monte de açúcar para dentro. Então vamos lá e vamos cortar a raiz, certo? E aí tu resolve o problema. Quer melhorar a situação? Faz exercício, teu corpo vai ficar mais bonito. E aí sim. Mas a gente sempre deve tratar a causa. É muito comum e é muito habitual nosso, aqui no Brasil, a gente olhar sempre para a consequência. A consequência é o problema que a gente tem que resolver. Então a gente quer mudar o resultado. A gente só precisa mudar ali a equação, tá? Bruna, tu deve se pesar talvez uma vez por mês ou quando tu realmente sentir necessidade.
As melhores métricas de mudança de corpo, de resultado, as melhores métricas para te saber teus resultados é você utilizar roupa, calça, blusa, foto. Então, roupa e fotos são as melhores métricas que a gente pode utilizar. Peso, medida também nos ajudam porque são parâmetros, mas são parâmetros numéricos. Tu não vai andar com o teu peso na testa, na rua. E muitas vezes tu vai ter uma forma corporal e um peso diferente, tu pode ficar mais cheinha e ter um peso até menor do que se tu fosse mais magrinha e tivesse mais massa magra. O peso não diz pra gente o quanto que a gente tem, mas foto diz. Foto mostra aquela gordurinha acumulada, mostra a definição. Então, mostra de fato o rosto, corpo inteiro, tá? Então, usem roupas e fotos como métricas. O peso não é a melhor forma de você acompanhar resultados. Sim, o buraco é sempre mais embaixo. A Paty sabe porque a Paty participa do 5P8S. Ela fez perguntas e colocações muito pertinentes que eu, inclusive, vivo falando lá. Exatamente, Paty. Alexandre, o tema central é jacadas. Sim, além do hábito tem a genética, mas é muito fácil a gente botar toda a culpa na genética. Se for depender da minha genética, hoje eu seria uma pessoa diabética, com obesidade mórbida, talvez problemas renais, do coração, mas a gente deve considerar que a genética faz parte, ela te deixa mais predisposto, mas ela não vai ser o fator determinante. Genética é sempre associada com estilo de vida, tá? Então muda hábito, muda estilo de vida e aí tu não vai tornar a tua genética o fator determinante. Não é porque alguém na tua família teve diabetes, câncer, que tu também vai ter. Muda teus hábitos. Mudar hábitos, melhorar estilo de vida também não garante que não tenha, né? Não é só porque a pessoa come mais saudável, pratica esportes, enfim, tem todo um cuidado que ela tá livre de desenvolver qualquer doença, mas com certeza ela tá mais longe de desenvolver, ou talvez demore muito mais a vir a desenvolver, tá? Ó, a Ana Maria tá aí também. Exatamente, Maria de Fátima. Não somos lixo para botar lixo para dentro, exatamente. E quem tem síndrome do ovário policístico, pode ficar abrindo exceções? Olha, quando você começa a fazer um tratamento, seja para síndrome do ovário policístico, para resistência à insulina, para quem quer reduzir gordura corporal, eu não sugiro que abra muitas exceções no início. Eu acredito que a melhor forma de você abrir exceção nesse caso é você fazer de forma planejada, protagonizada também e com bom senso, mas em momentos especiais, não o tempo todo, sabe? Junto com a família, em momentos que realmente aquilo ali vai fazer parte. Por exemplo, por que a gente gosta tanto de um docinho? Porque doce a gente aprendeu a comer em festas, em momentos sociais, eventos que eram momentos felizes. E a gente dividia esses momentos com família, amigos, tinha diversão. Então tem toda essa associação na nossa cabeça de doce com felicidade, família, amigos. E naturalmente, quando a gente tá numa semana estressante ou num momento meio triste, assim, emocionalmente, assim, meio afetado da vida, a gente sente uma necessidade maior. A gente vai lá e quer comer doce porque quer trazer aquele momento feliz de novo, quer sentir aquele prazer de novo. Só que o doce não vai te trazer isso numa terça-feira à tarde, assim. Não vai acontecer. Então vai ser uma felicidade rápida, tá? O que eu indico para quem está em tratamento, para quem está fazendo alguma terapia, né, fazendo a mudança do hábito alimentar de forma terapêutica, é que faça isso de forma muito, muito rara, tá? Bastante exceção à regra mesmo. Com os meus pacientes que têm diabetes, síndrome de ovário policístico ou resistência à insulina, pré-diabetes, qualquer doença relacionada à doença cardiovascular, eu sempre peço que sejam exceções raras, que elas não aconteçam assim semanalmente, nem nada. Passou pelo processo terapêutico, a pessoa já está com níveis de glicemia, de insulina normais,
já está com todos os sintomas e sinais melhores, vamos dizer que já restaurou, né? Vamos dizer que não curou completamente, mas já mudou todo o quadro, aí já dá para pensar em voltar a consumir um pouco mais. Por quê? Esse organismo já foi, ele já está melhor, ele não está doente, ele vai lidar com esse açúcar, vai lidar com esse alimento de maneira diferente. Não significa que vai voltar a consumir da mesma forma que consumia antes. Jaraguá do Sul, Jéssica. Jaraguá do Sul é super perto de Blumenau. E eu atendo em Blumenau também. Aliás, Blumenau é minha cidade. Eu estou em São Paulo, eu atendo em São Paulo, agora também em Florianópolis, mas Blumenau é a minha cidade base de atendimento. Então, se é de Jaraguá, é super pertinho. Eu tenho vários pacientes de Jaraguá, de Joinville, Guaramirim. Acredite ou não, meu vício é fruta. Minha jacada é um mega prato de mamão com banana, aveia e mel. Ó, delícia! Vou te falar bem, assim, bem sinceramente, jacada dessas frutas que tu falou aí, eu gosto de fazer com mamão, leite em pó. Leite em pó não me faz muito bem, mas eu evito, né? Mas eu gosto de mamão com leite em pó. Adoro. Essa é uma jacada boa pra mim. Justamente porque o leite não me faz muito bem. Gente, mas por que vocês sofrem tanto? Vocês estão falando que minha jacada é com isso, é com aquilo e tudo mais. Não sofram. A gente tem que aproveitar o momento que a gente faz exceção à regra. Não ficar sofrendo porque tá fazendo, sabe? Ai, tô furando dieta. Não. Tem que ser aproveitado, senão não vai valer a pena. Senão tu tá considerando que tu tá errando, que isso é um crime, que não pode. Gente, não é crime. Não é crime. Com certeza, você está fazendo uma exceção à regra a cada 15 dias é muito melhor do que comer aquilo ali todo dia. Ou do que era antigamente. Então, pé no chão, muda o hábito, não precisa ser tão restritivo. Aliás, se tu for muito restritivo, é muito mais fácil de tu sair lá na frente, perder o controle. Enquanto que se tiver ali de vez em quando, aquilo ali vai te dar suporte, essa exceção à regra vai te dar suporte para te manter o hábito, ter prazer com o mesmo e conseguir alcançar os teus resultados. Talvez não seja tão rápido, talvez diminua a tua velocidade, mas está tudo bem. Pelo menos tu chegou no teu objetivo com tranquilidade, sem sofrer, sem jacar e sofrer com ida e volta da dieta, o que normalmente não leva a pessoa a alcançar o resultado, porque só vai e volta, efeito sanfona, né? Agora, tu mantém aquela quantidade ali, muito leve, de maneira muito leve, tu consegue manter teu hábito e alcançar teu resultado. É muito mais simples. É muito mais fácil de se manter. É que o grande problema é que a gente começa a mudança de hábito o quê? Com pressa, né? É que nem sair atrasado de casa. A gente se olha ali no espelho e, putz, não tô me sentindo bem, não tô gostando de mim, eu quero emagrecer. Aí vai lá, fica pesando, fica fazendo medidas extremas, dietas loucas, esperando um emagrecimento incrível. E no fim não vai conseguir manter essa estratégia extrema para sempre. E aí volta a engordar, e aí fica frustrada, e aí fica patinando e nunca chega a nenhum lugar. Então a pressa, ela não é inimiga da perfeição. Não é que deva ser perfeito, o importante é que seja feito. Mas a pressa só te atrasa nesse caso. Porque tu tenta um monte de estratégia, nada dá certo, tu sempre volta para a estaca zero, ou até ganha um pezinho a mais do que tu tinha antes. Então não te ajuda. Sabe essa pressa? Ai, preciso emagrecer. Vai dizer que com vocês não é assim. Preciso emagrecer, comida, vou comer. Tem até um quadrinho assim que eu acho super engraçado que é: preciso emagrecer, opa, brigadeiro, e vai lá e come. Por quê? Tá só pensando em emagrecer, mas tá desesperado, quer emagrecer rápido, daí não come nada, e quando vem um brigadeiro, opa, vou comer 20. Gente, não tem que ter pressa. Tem que começar com paciência, fazer escolhas conscientes e entender, vai ter exceção à regra, você vai errar durante o caminho, faz parte, aprenda com o erro, tá? Evolua com esse erro, vai lá e muda a forma como tu vai lidar com essa situação novamente. E aí tu vai ter resultados muito bons. E o resultado vai vir e você só vai melhorar e não vai ter dificuldade de reduzir essa gordura corporal, esse peso.
Porque tu não construiu o tecido gorduroso do dia pra noite, não foi em uma semana. Não é um dia, ou não é uma refeição que tu comeu, uma exceção à regra ali, um brigadeiro, 2 ou 3, que tu vai acordar amanhã com 50 quilos a mais, tá? Não seja fatalista. Fez exceção à regra, só volta. O que eu acho super engraçado é que quando a gente fala disso, normalmente homens não entendem. Nessa live não teve nenhum homem comentando isso. Mas a última vez que eu fiz uma live dessa, teve um homem que falou: mas gente, qual é a dificuldade que a mulherada tem? Vai lá, come e volta, deu? Homem lida muito diferente com esse tipo de situação, porque eles não são fatalistas. Eles vão lá, tomam o choppzinho deles, ou comem, sei lá, a tranqueirinha deles, simplesmente voltam pro hábito. E normalmente fazem com bom senso, exceção à regra e hábito alimentar, né? Então, o que a gente precisa buscar? Tranquilidade, gente. Sem fatalismo, tá? Não tem que ter pressa, tem que ter paciência, os resultados vão vir devagar. Foca no processo e considerem que feito é melhor do que perfeito. O importante é que vocês estejam fazendo na maior parte do tempo. Exatamente, Ju. Ó, o comentário da Ju eu achei muito legal. Fico mega feliz que às vezes que saí da alimentação foi com comida de verdade. E não vejo como jacada, mas como decisão. Então foi uma escolha. Simples assim. Ah, gente, a Ana Maria. Tem um depoimento da Ana Maria que é do 5P8S. Teve um encontro do 5P8S na semana passada, semana retrasada, que a gente fez uma live em conjunto, assim, o grupo todo. E aí a Ana chegou atrasada na reunião. Aí ela falou: gente, eu tô atrasada aqui. Daí ela tava filmando assim, no fundo, que tava um... como é que é o nome? Tipo um varalzão assim de roupa. Ela falou: gente, isso aqui é tudo pra doação, porque são roupas que não me servem mais. Desde o 5P8S, ela entrou com a gente, acho que foi em setembro ou outubro do ano passado. E não adianta mais ela fazer alteração de medidas. Então ela tava levando as roupas pra doação. Eu achei isso muito engraçado, o atraso dela por causa disso. Porque chega um ponto que tu tá tão bem com o teu hábito alimentar que simplesmente vai. E a Ana foi um caso que emagreceu mais do que precisava, depois voltou um pouquinho e agora segue feliz. Agora o objetivo da Ana é massa magra, né, Ana? E isso é muito bacana. Essa semana ela ainda mandou no grupo do WhatsApp um áudio de 6 minutos falando um pouco disso, dando uma força para as meninas que às vezes têm dificuldades de manter também o hábito, falando que é assim, tu se apaixona pelo processo, os resultados vão vindo e pronto, vira natural, vira rotina. Ela não precisa ficar se preocupando com a alimentação dela, porque agora é o hábito dela. O que acontece é que às vezes ela faz uma exceção à regra ou outra, e volta pro hábito tranquila, sem ter grandes perdas. Aumenta um pouquinho o peso, naturalmente, mas depois volta. E aí ela comentou também nesse áudio que fez uma viagem recentemente que ela sempre engordava uns 6 quilos, mas que agora ela não engordou nada. Engordou 1 ou 2 quilos, que é do inchaço de ter comido outros alimentos, né? Ter saído um pouco mais da alimentação. Mas que faz parte. E voltou tranquila pro hábito alimentar. Mente é tudo. Quando a gente tá com a mente tranquila, faz as escolhas de maneira consciente, não joga tudo pro alto, tudo flui. A Fran falou que sobre o foco não ser massa magra. O que muda? Fran, da mesma maneira. Quando a gente tem objetivo de ganho de massa magra, ou quando a gente tem objetivo, qualquer objetivo, a gente faz uma mudança de hábito para algum objetivo específico, a gente tem que entender que a gente está trabalhando para obter um bônus, certo? Para ganhar massa magra, para ter definição, enfim. E isso vai ter um ônus. Tu tem que estar muito consciente do ônus que vai ter, do quanto tu vai ter que se esforçar, do que tu vai ter que evitar, para te não ficar sofrendo por causa daquilo ali. Para te entender que, não, beleza, eu tô evitando isso na maior parte do tempo, mas é porque eu vou ter isso de resultado. E aí tu não vai sofrer, não vai ter dificuldade, vai ser muito tranquilo, tá? O problema é quando a gente começa a fazer a mudança de hábito e fica sofrendo.
Não, Léo, nem uma barrinha de 300 da Milka. Hahaha. Léo, vou contar, hein, do teu caso. Ai, ai. Falei já sobre o colágeno. Dúvidas com o leite? Quem usa estratégia low carb? Leite, gente, se ele faz mal pra tua saúde, se tu sente que tu tem desconforto gástrico, tu tem prisão de ventre, diarreia, não usa. Simples. Não te faz mal? Tá tudo bem. Consome. É isso. Leite não tem tanto açúcar assim também. É possível ter aumento de triglicérides? Sim. O que vai aumentar os triglicérides? Consumo excessivo de glicose, emagrecimento, consumo excessivo de gorduras. Ou às vezes você está tratando uma esteatose hepática, vai ter aumento de triglicérides também. Quando a gente está em processo de emagrecimento, as gorduras não desaparecem assim. Elas vão para a corrente sanguínea também. Né? Então, triglicérides, ácidos graxos, esteróis podem aumentar durante o processo de emagrecimento. Ou se você estiver consumindo excesso de gordura também. No caso de diabetes, eu sou muito mais enfática com relação à alimentação. Alguém aqui perguntou diabetes tipo 1. No caso de diabetes tipo 1, especialmente, o controle do açúcar ele é muito mais rígido, né? Assim como no diabetes tipo 2, mas o tipo 1 é muito mais rígido. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar com isso, não. Por isso que eu digo, você tá querendo emagrecer, não seja fatalista. Tem condições, tem situações que são muito mais difíceis. Então, é só não ter pressa. A Fafá Moreira amou a consulta, saiu mega feliz. Que bom! Ou talvez não, talvez tenha sido muito boazinha. Tô brincando. Oi, Julie, como lidar com as emoções para não jacar? Minhas jacadas estão relacionadas à ansiedade e medo. Tu justamente sabe com o que tu tem que lidar, que são com os teus medos e a tua ansiedade. Então tem que lidar com a raiz do problema. Gerenciar as tuas emoções para não descontar na comida. Muito bem. Olha, Joyce, eu considero uma estratégia low carb a melhor estratégia para tratar a síndrome do ovário policístico, sim. Eu considero. Porque síndrome do ovário policístico sempre tem resistência à insulina envolvida no controle ali hormonal. Resistência à insulina não é nada mais, nada menos do que intolerância à glicose. Então, quanto menos açúcar essa pessoa tiver na alimentação dela, melhor ela vai evoluir nesse tratamento, tá? Tanto da resistência à insulina como da síndrome do ovário policístico. E aí vai ter um controle hormonal mais mais rápido e mais eficiente durante a vida. Gente, no YouTube tem a live que eu fiz na quarta-feira. Tá disponível, é só procurar pelo meu nome. Eu sei que meu nome é complicado, tá? Mas é só procurar lá no YouTube mesmo. DJULYE, Julie. E vocês vão encontrar o meu canal, tá lá. É o último vídeo que tem, é a live que eu fiz na quarta. Eu falei sobre as 3 maneiras de você acabar com os seus resultados no emagrecimento, no processo de emagrecimento. Foi uma live muito legal, muito bacana. E eu espero que vocês assistam, quem não assistiu ainda. Muito bom. Quem emagrece muito rápido, como é o caso da Marisa Ferreira, emagreceu 21 quilos em 3 meses, é normal que a pele fique sobrando. Então o corpo leva um tempo para voltar. E a melhor forma de você lidar com essa flacidez é fazendo atividade física, musculação normalmente. A Dani perguntou, o que acontece com o organismo quando jacamos?
para o processo de emagrecimento e quando fechamos a janela, quanto tempo o organismo volta a queimar gordura? É muito complicado te dizer, mas de maneira geral, porque cada indivíduo responde de maneira diferente, cada um faz um tipo de alimentação, né? Tem um estilo de vida diferente, hábitos, enfim, genética. Mas normalmente, se você acompanhar o seu organismo, vamos lá, eu acompanhando o meu, se eu fizer um furo, uma jacada, comer muito açúcar, beber cerveja, alguma coisa assim, na sexta-feira, o meu peso vai aumentar em torno de 1 kg a 2 quilos nesse dia. Tudo bem, é água, glicogênio muscular, tá tudo certo. Na segunda-feira para terça-feira, meu peso já tá normal de novo. Isso voltando pro hábito, tranquila, respeitando a fome, bem normal. Então, isso considerando que tá mantendo a alimentação certinha, tá? Normalmente é de 2 a 3 dias que o corpo vai voltar ao estado normal dele. E aí, ao processo de queima de gordura vai ser a partir daí. Só que a gente não deve ficar se fixando tanto nisso, sabe? Porque senão tu fica fazendo com que a tua dieta seja o centro da tua vida. Ela não deve ser. Simplesmente mantém teu hábito alimentar, faz a tua exceção à regra, fecha a tua janela e volta. Quanto menor for o estrago, melhor. Simples assim. A Gi falou que ela não tá conseguindo perder peso nem 1 grama, está tentando comer certinho, tirou o pão, mas come doce quase todos os dias e não consegue parar com o doce. Minha sugestão, Gi, é que você reduza esse hábito de consumo de doce, tá? E veja o que mais tu pode melhorar ali no teu hábito. A Grazi falou que ela não come nada que tenha açúcar, nem farinha, nem leite, nem queijos. Do 44 ela foi para 38 e falta emagrecer 3 quilos. Faz uns 2 meses que não perde esses 3 quilos. O que fazer? E faz jejum todos os dias. Bom, primeiro que teu corpo já se habituou a fazer jejum todos os dias. Segundo que, quando a gente está estagnado, parou o processo de emagrecimento, não está conseguindo evoluir, a gente tem que parar para olhar o que a gente está fazendo. Então, tem que olhar as principais causas. Primeiro, será que você está fazendo exercício de maneira eficiente de verdade? Será que está respeitando de fato a sua fome e a sua saciedade? Está dormindo direito? Está dormindo bem? Será que não está fazendo exceções à regra demais? Então tem que olhar para esses 4 pontos. Se tratando da alimentação, o que eu sempre sugiro é que fotografe ou anote tudo o que você come para você olhar e ter melhor consciência do que você está comendo. E aí você consegue olhar onde está errando para melhorar. A gente sempre sabe onde está errando, mas quando a gente faz essas anotações e os registros por foto, a gente olha melhor para isso. Porque a nossa mente dá aquela enganada, sabe? Vamos dizer que a gente acaba esquecendo pequenos detalhes, pequenas exceções, ou às vezes que a gente come sem fome, come além do que a gente precisa, mesmo comendo bonitinho, comendo saudável. Não adianta comer a mais, não importa o quão saudável vai ser a tua comida. Se você come a mais, tu vai continuar mantendo o teu peso, ou até engorda um pouquinho, enfim, e não vai obter resultado. Então olha por que tu tá fazendo para saber como evoluir. Tá bom, Grazi? Gente, é isso aí. Eu sei que tem um monte de mensagem aqui, eu não consigo ler todas, tá? O segredo é se apaixonar pelo processo. Gente, apaixonem-se pelo processo que os resultados vão vir naturalmente. Olhem para o processo. Olhem para o processo, tá? Que aí vocês vão saber onde vocês estão errando, o que vocês precisam melhorar e vão conseguir melhorar todos os resultados e alcançar o que vocês querem, sem ter sede ao pote. A Ana falou, tudo graças a você, Julie. A Ana é de 5P8S. Julie, assisto você para me animar nas dietas e não consigo. Já tentei promessa, acredita? Mas não consigo. Meu mal é o refri. Pior que sei que sou a culpa dessa tentação, mas é difícil. Jéssica,
Coloque um desafio para você mesma e se comprometa a reduzir essa quantidade. Coloque uma quantidade pequena por semana. Você toma, vamos lá, 2 litros por semana? Não sei se é mais ou menos que isso, mas passa a tomar 1 litro. Ou, se você achar mais fácil, passa a não tomar nada. A questão é, lá na frente, o que tu precisa aprender é consumir esse refrigerante raramente. Não o tempo todo. Se você considera que isso é a pior coisa que tem realmente no seu hábito alimentar. O Max Abruzio, meu Max, quanto tempo? Tudo bem? Ele perguntou para mim qual é a opinião quanto ao exame de IgG, alimentos inflamatórios. Bom, sobre exames de intolerâncias, a minha opinião, e até para alimentos inflamatórios, a minha opinião básica é que assim, a gente tem que trabalhar com a retirada e a reintrodução do alimento para saber como o nosso organismo responde. Porque aí a gente vai ter uma noção muito melhor disso. Porque esses exames, vamos dizer que eles são... É fácil de você ter um resultado errado. Se tu tá comendo ovo, por exemplo, na tua constância, pode ser que dê que o ovo é um alimento inflamatório para ti. E não necessariamente ele é. Eu acho que fica muito mascarado o resultado. Porque às vezes tu tá consumindo ovo e ao mesmo tempo outro alimento inflamatório que aumenta a produção de anticorpos, enfim. E isso também vai aumentar a reação do organismo ao ovo. Mas não significa que ele cause esse problema. Então eu já não curto muito esses tipos de exames. Eu prefiro o exame de autoconhecimento, que é a retirada e depois a reintrodução do alimento. A retirada por um período assim de 30 dias, ou às vezes até um período maior, dependendo do tipo de alimento, e ver como é que são os sintomas, como é que a pessoa tá de saúde, né? E aí depois fazer a reintrodução. Por exemplo, quando eu tinha enxaqueca, rinite alérgica, dores de cabeça diárias, assim, às vezes era enxaqueca, que eu não conseguia nem trabalhar, tinha que ficar dormindo e nem isso passava. Eu não gosto de tomar nenhum medicamento, então eu esperava a dor passar. Mas eu tinha rinite, eu vivia com o nariz entupido, hoje eu tô com o nariz entupido porque eu tô realmente com dor de garganta, mas eu vivia com rinite, vivia tendo crises de rinite que espirrava, até lacrimejar, e tinha enxaqueca, prisão de ventre, e tinha um monte de coisas que agora eu nem consigo lembrar, pra falar bem a verdade. Quando eu tirei o glúten, bem no início, assim, fui lá e fiz um período de dieta, assim, de alimentação sem glúten. Tirei tudo quanto era farinha, tudo. Não comia nunca, nem na exceção à regra. Aliás, eu nem fazia exceção à regra. Eu não comia de jeito nenhum. Minha enxaqueca sumiu. Parei com a minha rinite. Eu passei a respirar com os 2 narizes, que eu não com os 2 lados do nariz, com o nariz só, né? Com os 2 lados. Mas eu não conseguia isso antes. Prisão de ventre passou. Melhorou também estufamento no estômago, assim, várias coisas. E depois eu voltei a introduzir esse alimento 6 meses depois. E aí eu tive uma enxaqueca fortíssima. Lógico, tirei um alimento inflamatório do meu hábito alimentar. Meu corpo estava o tempo todo já, um tempão, acostumado a ter aquilo ali. Então ele tinha anticorpos, estava o tempo todo produzindo anticorpo. Fui lá e tirei. E o organismo diminuiu a inflamação, parou de produzir tanto anticorpo. No momento que eu reintroduzi, ele fez uma resposta aguda, tá? Então, antes o consumo era crônico, logo a inflamação era crônica e trazia enxaqueca, rinite e outras condições crônicas na minha vida. E depois que eu fiz essa retirada, melhorou tudo, botei uma vez, pronto, já vi que me fazia mal. Aí que... Atualmente, eu faço exceções à regra que muitas vezes incluem isso. Então, a minha enxaqueca, quando eu tenho, não é algo mais tão forte quanto era antigamente. Mas eu sei que é um alimento que me faz mal. Eu descobri isso fazendo a retirada e a introdução de novo. Cheguei a fazer exame para verificar essa reação ao glúten e não deu, tá? Não deu nenhuma alteração, não deu nenhum problema, não tive nenhuma resposta. Mas, tirando o alimento, fiquei bem. Então, já sabia que realmente me fazia mal. Isso é só um exemplo. Ana Fantoni me assistindo. Eu fico com vergonha. Falou de cirurgia.
Gente, aproveitando. Ó, vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe que mudar hábitos é sempre a melhor coisa. Ninguém perguntou, não sei nem se vocês querem saber, mas eu já vou falar. Não precisa fazer nenhuma cirurgia, nenhum procedimento estético de retirada de gordura corporal, lipoaspiração. Se você mudar hábitos, melhorar o que realmente precisa. Sempre existe um caminho diferente, tá? Fazer cirurgia, gente, evitem. Que nem tomar remédio. Quanto menos, melhor. Menos você vai estar exposto, menos risco, né? De morte, menos risco de desenvolver problemas você vai ter. Então, muda no hábito o que precisa ser mudado, é só olhar o que precisa ser feito. Usar a cirurgia pode ser uma estratégia mais rápida, que nem fazer assim, que nem o pessoal que quer emagrecer muito e faz cirurgia bariátrica. Às vezes é uma estratégia mais rápida, tem toda a questão estética de você se sentir bem, bonita, autoestima e tudo mais. Só que, gente, muitas vezes o caminho mais rápido não é a melhor solução. Então tentem, façam todas as tentativas e se nada der certo, aí pensem nisso, tá? Bianca, consulta no Rio, é só me mandar um direct que eu te indico todas as nutricionistas que eu confio aí no Rio de Janeiro. Aí, quem sabe, elas já me chamam pra ir pro Rio e a gente já sai todo mundo. Resolve a síndrome metabólica, é verdade. A Gil Chagas perguntou se eu sou a favor de jejum intermitente. Eu gosto muito da estratégia de jejum intermitente e eu gosto dela quando ela é bem orientada. Não acho que ela deva ser feita por qualquer pessoa de maneira, vamos dizer, generalizada. Especialmente alguém que não consegue ficar muito tempo sem comer, né? Então vai depender muito do hábito, do objetivo da pessoa. Jejum é uma estratégia, é uma intervenção terapêutica e que deve ser utilizada com muita responsabilidade, tá? Então eu sou a favor, mas não que seja utilizado de maneira irresponsável. Ai, obrigada, Ju! Gente, eu vou ficando por aqui. Quero dizer pra vocês que fico muito contente com a presença de todos. E é isso aí, gente. Bom, eu acho que a gente tem que fazer mais lives, né? O áudio tá ruim? Acho que é por causa da minha voz que tá ruim mesmo, desculpa. A voz não tá muito boa. Mas então é isso aí, vou ficando por aqui. Queria dizer pra vocês, o áudio tá normal? Beleza. Beleza. Quero dizer pra vocês que a gente vai fazer mais live. Hoje, pra quem me acompanha e conhece, hoje é o último dia de inscrição para o 5P8S. Quem quiser participar, ter um acompanhamento mais de perto, é só se inscrever, é só entrar no meu site www.julie.com.br para saber um pouquinho mais. Que é uma forma de a gente ter um contato mesmo que de longe, só que um contato muito mais próximo do que lives onde a gente está falando com todo mundo, né? Então é isso aí. Sim, vou descansar, Ana, pode deixar. Gente, o 5P8S é um programa que eu gravei vários vídeos, tem todo um assunto todo um assunto não, é tudo voltado para emagrecimento. Eu trabalho com toda a estratégia, tudo passo a passo para ajudar nesse processo, tá? São 5 passos divididos em 8 semanas e tem todo um material para fazer isso acontecer, todas as tarefinhas e desafios. E é isso aí. Quem quiser participar, hoje é o último dia, vai até meia-noite e depois não tem mais, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite e até a próxima live. Se vocês quiserem mais lives, se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, coloca ali na minha última foto, no meu último post, numa que eu tô tomando banho de sol.
tá? Que aí a gente faz novas lives. Eu já tenho 2 assuntos que é vesícula e esteatose hepática para falar. Acho que é bom falar sobre síndrome do ovário policístico também, para me aprofundar e para que vocês entendam um pouco mais. Mas é isso aí. Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada, Jéssica. Obrigada.